Agora, pessoal, o Brasil tem um Código de Serviços Públicos, um novo código. Novas regras com o objetivo de dar maior eficiência e cordialidade no atendimento aos cidadãos nas repartições públicas. E o nosso Celso Russomano vai tirar as nossas dúvidas sobre o que muda nessa relação de consumo de todos nós com os serviços públicos. E agora o Celso Russomano vai tirar dúvidas sobre o novo Código de Serviços Públicos. E com esse novo código, o brasileiro passa a contar com mais um instrumento legal para fazer valer os seus direitos nas repartições públicas e na relação com os servidores. Como é que funciona agora esse novo código, Pois Celso? é, a lei 13.460. Por sinal, eu sou autor da lei, depois nós juntamos uma lei que veio do Senado, com a minha e com mais alguma coisa que o governo mandou e acabamos fazendo um substitutivo. O substitutivo foi aprovado agora em 26 de junho de 2017. A lei entra em vigor em etapas, tá? Por quê? Porque nós vamos ter uma coisa bacana nessa lei. O Conselho de Usuários, o Conselho de Consumidores, ou seja, os consumidores passarão a fiscalizar os serviços públicos. Olha que bacana. Você que está em casa nos assistindo, você vai poder fazer parte do conselho, né, dos serviços públicos do município seu, da sua cidade, do estado ou da União, ou do governo federal. Ou seja, você vai fiscalizar e permanentemente, né, vai se adaptar, isso nunca vai parar, né, novas regras para que o serviço público seja de qualidade. Olha que bacana isso. Isso vale para tudo com relação à forma que foi atendida, o tempo de... Tudo. Do tempo de atendimento às prioridades. Por exemplo, você não vai poder ninguém passar na sua frente. Cada um vai ter o seu número e só terão prioridade as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, né? Ou as gestantes, né? No período de gestação elas terão prioridade. O resto, tudo vai obedecer uma fila. E o serviço público será fiscalizado pelo usuário o tempo todo, né? Isso é importante. Além de que todo serviço público deverá ter uma ouvidoria, ou seja, você vai saber o número da ouvidoria, você vai poder fazer a sua denúncia e vai ter acesso ao conselho também, que vai determinar normas para que o serviço funcione da melhor maneira possível. Se o funcionário público não atender, né, à exigência da lei, ele poderá ser punido e pode, inclusive, perder o cargo. Outra coisa interessante, o funcionário público não vai poder exigir mais de você nada que não esteja no texto da lei. Então, o funcionário público quer fazer alguma exigência que não está no texto da lei, ele não pode. Ele vai também autenticar a documentação, toda a documentação que ele expedir, que o órgão público expedir, você não vai precisar mais ir num cartório para fazer a autenticação. Que maravilha! O próprio funcionário público terá a obrigação de fazer essa autenticação. Vou mostrar para vocês algumas coisinhas aqui que eu anotei do texto dessa lei. Você ganha mais agilidade, menos custo também para o consumidor nessa hora. Exatamente. Olha só, O consumidor vai poder exigir mais. Para o pessoal que, olha, são direitos básicos e deveres dos usuários, né? Atendimento por ordem de chegada, excetuando, como eu disse, as pessoas com deficiência, os idosos e gestantes. Adequação nos meios e é vedada a imposição de exigências e obrigações e restrições e sanções não previstas na legislação. Ou seja, não tem essa história do cara dizer assim, olha, faltou um documento, agora você vai para o final da fila. Se isso não está no texto da lei, você vai buscar o documento e você vai de novo na sua posição da fila. Ou seja, você terá o direito a ser atendido, né? Olha, igualdade no tratamento, cumprimento dos prazos, ou seja, um processo que tem 30 dias para ser dado parecer nesse processo, tem que ser cumprido o prazo, né? Autenticação dos documentos, como eu já falei anteriormente, aplicações de soluções tecnológicas que visem simplificar os processos e procedimentos, utilização de linguagem simples, vai acabar essa história de você chegar num órgão público, não entender nada do que o funcionário público está falando, e ele não te explicar, ele vai ter que ter paciência para te explicar, numa linguagem simples, quais são os seus direitos e os seus deveres. Olha só, caiu a caneta. Não tem problema. Vou pegar a caneta. Olha só. Utilização de linguagem simples, vedação a exigências de nova prova, ou seja, se você fez prova num processo, você não precisa fazer de novo essa prova. Esses outros direitos vão entrar em vigor nas seguintes condições. É importante que as pessoas saibam disso, olha. Vou mostrar para vocês em casa. Porque nós vamos ter conselhos de usuários e nós vamos ter também ouvidorias em todos os órgãos públicos. Então,
nós vamos ter, para cumprimento dessa lei, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 500 mil habitantes vai ser em 360 dias. Os municípios, né, entre 100 mil e 500 mil habitantes vão ter que cumprir isso em 540 dias. E os municípios pequenininhos, com 100 mil habitantes, de 50 a 100 mil habitantes, vão cumprir isso em 2 anos. Tudo isso vai ter que ser cumprido e nós vamos fiscalizar. Agora, como se não bastasse isso, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece regramentos de serviços públicos também. Então, nós fizemos algumas questões, ou melhor, nós vamos responder algumas questões de consumidores que estão nas ruas, não é verdade? Sim, porque assim, várias pessoas têm dúvidas, né, dessas novas regras. E a gente foi nas ruas e olha só a primeira pergunta. Celso, fui na delegacia aí fazer um boletim de ocorrência de um roubo de um carro. Chegou na delegacia, o escrivão disse que lá não fazia o boletim de ocorrência. E aí eu fui fazer pela internet não faz boletim de roubo. O que eu faço? Então, deixa eu explicar essa história para você. Faz sim, só quando houver violência, né, homicídio, aí não. Né? Quando houver violência, aí você tem que fazer na delegacia. Quando não houver violência, qual a diferença do roubo e do furto? O roubo é quando você emprega violência, né? Então, se não houver um dano, se a pessoa não ficar ferida, se não houver nenhum homicídio, não tem problema nenhum, você pode fazer pela internet. Isso vale para o estado de São Paulo. Nos outros estados, você deve consultar a Secretaria de Segurança Pública do seu estado. Estamos falando para o estado de São Paulo, funciona assim. Existem outros estados que estão trabalhando nas mesmas condições, mas é bom você consultar porque existe uma diferença entre um e o outro. Em São Paulo, no estado de São Paulo, você pode sim fazer um boletim de ocorrência por furto ou por roubo, desde que não exista qualquer tipo de ferimento, ou seja, lesão corporal ou morte. Nesses casos você pode fazer. Tá bom? Significa que ali o delegado tinha que ter atendido, tinha que ter feito. Pois é, quando... Boa pergunta, Ana, você foi no cerne da questão. Quando o delegado ou o escrivão de polícia ou o investigador não cumpre a sua obrigação, em alguns estados os investigadores chamam-se agentes, né? O que acontece? Você deve anunciar de que existe um crime, que é o crime de prevaricação. O que é prevaricação, Celso? É quando o funcionário público não toma a atitude que deveria tomar em função do seu cargo, do cargo que ele exerce. Então, nesse caso, você pode acionar a corregedoria da polícia e, se não funcionar, o Ministério Público, que a coisa vai andar. E que está nessa regra nova aí. Exatamente. O consumidor tem esse direito de fiscalização. Tem o direito de fiscalização. E hoje em dia está de volta e Celso Russomano tirando dúvidas aqui sobre o novo Código de Serviços Públicos. E o pessoal da rua, Celso, olha, tem muita curiosidade e muita dúvida também, viu? Olha só. Boa tarde, Celso. Eu pago muito caro pelo pedágio hoje aqui em São Paulo, aliás, no Brasil inteiro. E há pouco tempo atrás eu sofri um acidente, meu carro acabou caindo num buraco. E a minha pergunta para você é, eu tenho direito de ser indenizado? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Isso acontece diariamente. Pouca gente sabe, mas o Código de Trânsito diz o seguinte, olha, vou mostrar para vocês aqui, olha. Essa é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Diz o seguinte, olha, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das suas respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Bom, como se não bastasse isso, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é muito claro dizendo o seguinte, os serviços públicos estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E o artigo 22 é muito claro quando diz o seguinte, ó, os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias sobre qualquer forma de empreendimento, lembrando que as estradas são concessões públicas, né? Ou pela própria administração direta, já que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, olha, os órgãos públicos por si, né? Então, sobre qualquer forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas, ou seja, o poder público, compelidas a cumpri-las
e reparar os danos causados na forma prevista neste código. Ou seja, você entra em contato com a operadora, né, da rodovia. Se ela não resolver o problema, você pode sim entrar com uma ação na justiça e ela vai ser obrigada a te indenizar, inclusive além das perdas e danos, os lucros cessantes se você usava o seu carro para trabalhar, tudo que você perdeu durante esse tempo, e danos morais, se houverem danos morais também, você tem direito, você tem que ir atrás, porque se todo mundo for atrás, com certeza os serviços públicos serão de qualidade. Com certeza. E tem mais perguntas, Celso? Vamos lá. Oi, Celso. Eu queria saber de você. Eu recebi a minha conta de luz, paguei. Depois de 3 meses, cortaram a minha luz. Eu fui lá e paguei novamente a mesma luz. Eu queria saber quais são os meus direitos agora. E aí? Pois é. Uma companhia de energia elétrica está nas condições de serviços públicos. É um serviço público concessionário. Ele pode ser permissionário, pode ser concessionário. Então, está enquadrado no Código de Defesa do Consumidor 2 vezes. Porque presta um serviço, 2, porque é um serviço público que foi dada a concessão de serviço público. Então, nesses casos, quando você paga uma coisa indevidamente, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece um regramento para a devolução da quantia paga. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Olha o que diz aqui, olha. O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Aconteceu comigo, agora recentemente, não era energia elétrica, era TV por assinatura, me cobraram a fatura 2 vezes, eu pedi o quê? A repetição do indébito em dobro, ou seja, a devolução do dinheiro em dobro. Então, eu pago R$320 de TV por assinatura, eles me devolveram R$640 para cumprir o que a lei estabelece. E fora ficar sem o serviço, né, sem a energia, tem um dano moral também para a pessoa. Porque você sabe que você pagou, você teve sua energia cortada e você ficou sem o produto. Não só o dano moral. Vamos supor que a energia elétrica tenha sido cortada de um estabelecimento comercial. Ah, mas o estabelecimento comercial também é consumidor? É. Toda vez que você for destinatário final de um produto ou de um serviço, você é consumidor. Então vamos supor que o teu comércio tenha ficado sem luz, ou a tua casa ficou sem luz. Estragou tudo que estava na geladeira. Quem tem que pagar? A companhia de energia elétrica, se o erro foi dela. Agora você tem dúvidas sobre o novo Código do Serviço Público? Celso Russomano está aqui para tirar todas essas dúvidas. E bora agora a próxima pergunta que vem das ruas. Vamos lá. Celso, eu tive um problema no hospital público e aí eu fui reclamar na ouvidoria. Mas até agora ninguém falou nada. Pode isso, Celso? Pois é, a pergunta é ótima, por vários motivos. Primeiro, porque existe uma portaria do Ministério da Saúde estabelecendo regramento para atendimento às denúncias e reclamações dos órgãos públicos. Ninguém sabe disso. Que são muitas reclamações. Então, exatamente, são muitas reclamações. Então, você pode reclamar? Pode. Como é que estabelece o regramento? Olha só, está valendo, né, para as estruturas descentralizadas e ouvidorias do SUS dos estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, vale para todo mundo. E diz aqui o seguinte, que as reclamações, vou abrir aqui para vocês verem, as reclamações urgentes têm que ser respondidas em 15 dias. Alta, até 30 dias. Média, 60 dias. Baixa, 90 dias. Então, dependendo do tipo de reclamação, se ela for urgente, é 15 dias para responder. E caso o funcionário público não responda, ou seja, o órgão público não responda, ele será punido. Pode dar, inclusive, a perda do cargo do funcionário público. Lembrando, inclusive, que todos os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Então, a saúde também está. Se você tiver algum problema com o serviço público de saúde, houve um erro médico, uma negligência, imprudência, imperícia, não importa em que situação, houve alguma lesão ou a pessoa foi a óbito, você pode entrar com uma ação contra a Fazenda Pública. O que é isso, Celso? É o seguinte, você entra com uma ação contra o Estado na Fazenda Pública e o Estado vai ser condenado a te indenizar ou indenizar a família.
Por isso é que existe todo esse regramento, essa nova legislação para garantir o consumidor de serviço público e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né, que diz no artigo 3º que os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor quando estabelece o que é fornecedor. Olha só o texto da lei, ó. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam qualquer tipo de atividade, inclusive a prestação de serviço. Então está muito claro aqui que os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, se você é vítima, está sendo vítima do serviço público de saúde de má qualidade, você pode se ingressar com uma ação na justiça e, se o problema persistir, você pode de imediato fazer com que o Ministério Público obrigue o cumprimento do atendimento. Por isso que eu gosto dessas aulas toda segunda-feira aqui, pra gente entender melhor os nossos direitos. E você aprende sempre. Se tiver dúvidas, aproveita, manda pra gente no r7.com/hojeemdia lá na Patrulha do Consumidor. Celso Russomano. Ou denúncias, você pode fazer também, né? Também. Muito obrigada por hoje. Semana que vem tem mais trabalho aqui no programa. Segunda-feira a gente tá de volta, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Tchau, gente.